Evangelho de Lucas, capítulo 24, no verso 13. Bom, a palavra de hoje, gente, deixa eu passar para vocês alguns detalhes antes da gente ler o texto. Nós vamos falar sobre o caminho de Emaús. O que seria Emaús? Um vilarejo, uma cidade da época, próxima de Jerusalém. Cidadezinha vizinha. Coisa de 1 hora de caminhada a pé ali. Os personagens dessa história são 2 discípulos de Jesus, 2 seguidores de Jesus, que estavam em Jerusalém na Páscoa. Jesus foi morto na sexta, ressuscitou ao domingo. E era a comemoração da Páscoa dos judeus. Não era coincidência. Tudo indica que foi o último sacrifício feito de cordeiro pelos judeus, porque o véu se rompeu, o templo não foi mais usado, desde então não se faz mais sacrifício. Por quê? Porque o Cordeiro perfeito de Deus é Jesus, ele foi sacrificado. Tudo isso não é coincidência, são profecias sendo cumpridas. E esse período, esses 3 dias entre morte e ressurreição, também era profético. Os discípulos tinham conhecimento. Os apóstolos tinham conhecimento de que o Messias, o Cristo, haveria de padecer, ser torturado, morto e que ressuscitaria ao 3º dia. Isso não era segredo para os judeus. Bom, aconteceu que Jesus foi morto e eles ficaram na sexta-feira, entrou o sábado, chegou o domingo e as pessoas ali. A Bíblia não dá detalhes, mas possivelmente esperando, né? Se for mesmo o Messias, ele vai levantar. Chegou domingo, não levantou. Na verdade, o corpo sumiu. Vocês sabem que Maria Madalena, a outra Maria, 3 mulheres viram o local vazio e viram 2 anjos também, né? E disse para ela: quem você está procurando não está morto. Bom, vocês conhecem a história. Essas mulheres voltaram aonde estavam os discípulos, os apóstolos reunidos e contou a história. Pedro e João correram até o local, confirmaram realmente que o túmulo estava vazio, mas até então a comunidade parece que não estava crendo. E esses 2 discípulos, foi posterior, após serem avisados que Jesus havia ressuscitado, mas eles permaneceram incrédulos, porque eles não haviam visto, ver para crer. Então é essa história desses 2 homens que, mesmo diante de tudo o que estava acontecendo, eles decidiram não crer. Durante a pregação vocês vão ver que eles caminharam com Jesus e não reconheceram que Jesus era o próprio Cristo, era Jesus, era o amigo deles, o Senhor deles, que eles conviviam. Eles não perceberam. Tudo indica que essa cegueira dos olhos foi espiritual, né? Deus cegou eles para que eles não reconhecessem Jesus. Ou eles estavam tão fora de si que não conseguiam reconhecer Jesus. Mas eu acho difícil você estar caminhando ali com alguém, talvez já estivesse noite, né? Eu não sei o horário que isso aconteceu. À noite é comum você estar na roça, no interior, e caminhar do lado de uma pessoa que você não vai reconhecer, né? Então pode ser isso. Porque a própria Bíblia fala que durante a conversa eles falam para Jesus: não, já está tão tarde, fica aqui, posa por aqui. Então, possivelmente, eles caminharam num horário que não dava para ver Jesus. Nunca vi estudo nenhum sobre isso, sobre esses detalhes, mas é possível. Bom, de qualquer maneira, eles não reconheceram Jesus. Tá? Eles abandonaram Jerusalém para voltar para Emaús, para voltar para uma outra região, que provavelmente seria a região que eles deveriam morar, que deviam ter deixado isso para trás para viver com Jesus, por onde quer que Jesus fosse. Mas Jesus não ressuscitou, não apareceu para eles, abandonaram e foram embora. Antes de eu ler com vocês, eu quero apresentar assim, você vai perceber que eles caminhavam com Jesus e
carregavam dentro de si uma mágoa, uma tristeza, um rancor, não sei, por causa da morte de Jesus e uma descrença. E eles estavam tão focados no problema deles, tão preocupado, focado no que havia acontecido na sexta, que eles não queriam enxergar a realidade deles, que era uma bênção, que era o próprio Cristo que estava do lado deles. Então já vou trazer para a nossa vida isso. Às vezes você vem para a igreja, se você chegou aqui hoje com um problema, ou um problemaço, se você ficar aí remoendo o seu problema, só vai ser um passeio. Você vai voltar para casa com esse problema. Se você veio para cá disposto a falar no sentido mental, ficar aí falando com você mesmo o teu problema, você vai perder a pregação, vai perder a palavra, vai perder a bênção. Eu conversava com a Deste, né, antes do culto, a gente falando assim, às vezes não dá para você vir no culto, você discutiu, teve um problema, parece que você vai ficar engasgado até a outra semana. Não deveria, mas às vezes acontece. Então, se você já vem para a igreja, você tem um problema, um problemão, se você não prestar atenção na palavra e prestar atenção no seu problema, você corre o risco de voltar para casa com ele, angustiado. Talvez eu não tenha a solução para o teu problema, mas nós todos temos a Cristo para nos abençoar, né? Então, não faça como esses dois, né? Não faça como esses dois. Ouça a palavra e creia. Simplesmente creia, porque eles ouviram e não creram, e tomaram um puxão de orelha de Jesus ali. Tomaram uma pancadinha ali, vocês vão ver. Vamos fazer a leitura então? Vocês já tiveram uma ideia da situação, do que nós vamos falar, do que vai acontecer? Vamos para a leitura? Vamos lá no verso 13. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Dá uma pausa aqui no 16, nós já vamos continuar no 17. Os olhos deles foram impedidos. Por quê? Por Deus? Foi impedido pelo poder de Deus? Foi impedido por causa da preocupação? Foi impedido porque já estava tarde? Não tem muitos detalhes, mas isso também acho que não é tão importante, né? Não que não seja importante, mas não vai fazer falta nesse momento, né? Eu sempre digo, quando algo é muito importante, Deus dá detalhe. Se Deus não quis dar detalhe àquilo, é para você também não ficar ali perdendo muito tempo com coisas que não vão edificar. Vamos para o 18 então. No entanto, um deles chamado Cleopas replicou-lhe: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias. Verso 19. Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explicar: Ora, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Dá uma pausa aqui. Eles falando assim, você é o único aqui, os 2 discípulos caminhando, Jesus aparece, aí ele vira e fala assim, você é o único aqui que não está sabendo o que está acontecendo. Você é um estrangeiro, tipo, que mundo você vive? Você não está sabendo dos acontecimentos? Aí Jesus, quais? Peraí, Jesus acabava de ser morto, né? Isso era domingo, ele havia sido morto há 2 dias atrás. E qual? O que aconteceu? Como assim? O senhor não lembra que cuspiram no Senhor, te torturaram? O senhor foi humilhado, se sofreu, se esgotou carregando uma cruz. Você passou por tudo isso. E aí você vira para mim, né, pensando assim, quais? Aí eu pergunto para vocês, aonde estava o coração, a mente, o pensamento de Jesus? Ele havia passado por um sufoco. Se ponha no lugar dele. Jesus já estava pensando lá na frente. E eles estavam pensando. É como se você
carrega o seu problema, fica remoendo. Jesus já perdoou, já está pensando lá na frente, e você está ali remoendo. Vamos trazer para o nosso dia a dia, no trabalho, família. Às vezes um filho te desagradou, te desonrou. Aí o filho te desonrou, aí você já está lá, não filho, vamos lá fazer isso, aquilo. E o filho está ali, não desonrei meu pai, o filho está angustiado e o pai já perdoou. Não filho, vamos lá. E você quer ficar remoendo. Então, eu aprendi muito em Londrina com o pastor, ele me dizia assim, que às vezes Deus nos perdoa, mas a gente não se perdoa. E a gente fica remoendo. Aqui não é o caso, mas eles estavam carregando o problema dentro deles e Jesus, que é quem tinha sofrido, já tinha esquecido. Vocês vão ver que Jesus aqui, ele começa a falar das profecias, ele fala, vocês estão vivendo passado. Aí Jesus cita o passado que eu conheço, Jesus esclarece para eles, o passado que eu conheço é que o Cristo haveria de perecer e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o passado que eu conheço. Aí vocês são bons de passado, mas vocês estão esquecendo das profecias. Vamos continuar agora no verso 19. Ao que ele lhes indagou. Não, nós temos 19, gente? Tá, vamos continuar no 20. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. Verso 21. E nós, olha agora, gente, olha o que esses dois homens vão dizer. E nós acreditávamos que fosse ele quem haveria de trazer a total redenção a Israel. Mas, olha só, hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Agora, olha para piorar as coisas para eles mesmos. Eles dizem assim, é verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assuntaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. Olha só, de fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontrou tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Agora Jesus vai falar no 25. Vocês perceberam? Pois é, nós esperávamos que ele fosse o Messias, que ia trazer uma total redenção para Jerusalém, para Israel, né? Pois é. Olha o que eles estão falando de Jesus. Andaram com Jesus, foram seguidores, discípulos, deixaram a cidade, tudo, para andar com ele. Então, a gente esperava que ele fosse, né? E hoje já é o terceiro dia. Você sabe, hoje, quando eu li à tarde essa palavra, sabe o que eu lembrei? Já é o terceiro dia. Eu lembrei do rei Saul. Quando Samuel falou, daqui 7 dias vamos fazer um sacrifício antes de você ir para a batalha. Deu 7 dias, como as crianças falam, né? Deu 7 dias. Não, é 7 mesmo. Deu 7 dias. O que o rei Saul fez? Samuel não apareceu. Sabe como é, né? Já deu 7 dias, ele não apareceu. Vou eu fazer o sacrifício. Perdeu o reinado. Minutos depois ou horas depois, Samuel chega. Eu não falei que eu chegaria? Mas você demorou. Será que ele deu hora, minuto, segundo e centésimo para a ansiedade do rei Saul? Cuidado, gente, com a ansiedade. Aqui mesma coisa, já é o terceiro dia, né? Tá, mas será que... Até que hora que é o terceiro dia? Calma, fica firme, né? Mas logo pela manhã do terceiro dia, ele ressuscitou, como ele havia prometido. E as mulheres viram. Todo mundo estava vazio. Pedro, João, correu lá, confirmou. E ele falou, também diz aí, né? As mulheres aí que seguiam aí com a gente, né? Falaram, né? Que estava vazio. Teve até uma visão lá, que viram os anjos lá. Aí foram lá, conferiram, é verdade.
Pois é, né? Mas aí ele fala, só que ele não salvou a gente, né? Aí dá a impressão que ele fala assim, ainda que ele ressuscitou, ele não salvou Israel. É sempre assim, hoje, para e pensa, hoje você veio para o culto, qual é a tua expectativa hoje? Uns querem sair curado, às vezes, né? Outros querem sair, outro vem buscar casamento, outro vem buscar saúde, dinheiro. Cada um tem uma expectativa. Ou a pessoa simplesmente veio adorar, veio querendo aprender palavra, eu quero ouvir uma pregação. Cada um tem uma expectativa. Acho que nenhuma que eu falei é ruim. Você pode ter a expectativa que for em Cristo. Todas essas que eu falei são plausíveis. Tudo, aliás, tudo devemos pedir a Deus. Mas a expectativa do povo aqui na época, do israelense, do judeu, eles viviam oprimidos, gente. Eles viviam sendo mortos, impedidos de exercer a fé deles, impedidos de seguir a Deus, de fazer o que era bom e agradável. Eles eram impedidos, eles não aguentavam mais. Então, o que eles queriam era um salvador, uma baita de uma espada, num cavalo branco, que resolvesse a situação como o rei Davi resolvia. Eles estavam acostumados a resolver as coisas assim, e Deus fazia assim. O rei Davi vinha e aos milhares resolvia, não é assim? Então, se o rei Davi resolvia na espada, Jesus também, né? Só que aí Jesus traz uma espada mais cortante de papel, né? Na época não era de papel, era pergaminhos de couro, talvez alguma coisa em papiro, mas enfim. Não trouxe uma arma para derramar sangue. O único sangue que Jesus derramou foi o próprio. E era natural que eles esperassem. Eu não estou dizendo que eles estavam errados em esperar isso. Eu acho que se eu estivesse lá, é possível que vocês também esperassem isso. O que eu quero dizer aqui não é falar mal de que eles esperavam algo diferente do que Jesus tinha para oferecer. Eu quero alertar vocês a pensar e raciocinarem que muitas vezes o que eu quero para a minha vida, o que você quer para a sua vida, talvez não esteja nos planos de Deus, talvez seja diferente. E melhor. Ali, eles queriam que Jesus viesse e exterminasse a todos. Se Jesus vem e extermina a todos, eles estariam libertos. Ótimo. Eles quem? Todos os bons e os maus. Assassinos, todos estariam livres. Estupradores, todos livres. Aí Jesus vem com uma nova proposta. Todo aquele que em mim crê não vai perecer. É condicional. Não é para todos. É oferecido a todos, todos aqueles que querem aceitar. Então, essa salvação que eles queriam era uma salvação geral. Não aconteceu. Aconteceu de outra forma. E aí vocês já sabem a história, a maioria não aceitou. Então, quando Deus vem com uma nova proposta, muitas vezes, não é sempre, mas acontece, que não é aquilo que você esperava, pode ter certeza, é melhor. Você pode ter certeza que é melhor. Seja comprar um carro, comprar uma casa, se casar, se relacionar, pode saber que a proposta de Deus é melhor. É difícil você aceitar, difícil você entender. E quando a gente tem, Deus dá a condição para a gente descartar o que Deus quer e fazer o que você quer, você sabe que lá na frente você vai entender isso. Você não vai entender hoje, mas você vai entender depois. É uma questão de tempo. Nossa, mas a gente pode passar por cima de Deus? Não, muitas vezes Deus impõe. Se você quer ou não quer, vai ser isso aqui e acabou. Pode acontecer. Mas Deus costuma oferecer a mesa. A uma mão está a bênção, outra maldição, você escolhe. Então eu vejo aqui que eles estavam meio frustrados mesmo. Jesus não quis resolver o nosso problema, não quis matar. Eles queriam que Jesus viesse e eliminasse os romanos logo, a espada. Mas não, Jesus escolheu entrar num burrinho, né? Não num cavalo branco. Assim entregar ao invés de destruir todos. Isso deixou eles um pouco frustrados. Tudo indica aqui que eles foram embora para Emaús. Provavelmente eles estavam andando com Jesus por Jerusalém. Jerusalém estava em festa, ficaram até o terceiro dia, esperou, Jesus não viu Jesus, vamos embora para casa, acabou o ministério, acabou, não precisa mais servir a Deus, acabou, não era o Messias. Mas a história continua. Vamos ver agora, eu parei bem no momento onde Jesus ia falar. Jesus vai abrir a boca, gente, agora a coisa vai mudar.
Onde eu parei? Depois eu vou cortar essa parte, tá? Essa parte eu vou cortar, não vou colocar lá. 25. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiram, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. Dá uma pausa aqui. Esse é tarde, talvez 6 horas, eu não sei se esse tarde já estava escuro ou não, como eu comentei no começo, mas o fato é que Jesus deu-lhe, uma chibatada e eles não ficaram com raiva não, né? Chamaram Jesus para ficar lá, né? Porque eu sempre explico, tem um louvor que fala, já se faz tarde, fica Jesus. Eu perguntava quando era criança, mãe, por quê? Já tá tarde, fica? Não, tá tarde, vai embora, né? Não é assim? Você tá lá em casa, já tá tarde, é melhor você ir embora. Tá ficando tarde. Ali é o contrário, né? Já tá tarde, fica. Não entendi. Mas é que naquela época eles andavam, não tinha ruas, estradas como hoje, segurança, eles a pé. Poderia ser roubado, atacado por um lobo, por algum animal, ladrão. Então, não tinha a segurança que tem hoje, que aqui é uma cidade muito segura, né? Que você pode andar à vontade pela rua, São Paulo, Rio, Fortaleza. Você anda à noite pela rua também, não tem perigo. Tá bom. Na verdade, eu acho que continua. Só que a gente não segura, né, os irmãos em casa, mas se você pudesse segurar os irmãos em casa quando estiver tarde ou ir embora cedo é melhor, porque é perigoso. Então ele falou, já está tarde, fica aqui com a gente. Mas se eles não tivessem gostado da pregação de Jesus, não teriam insistido, teriam dispensado ele. Então o que Jesus fez? Vocês esqueceram, você viu que ele falou, seus nécios? Jesus deu uma bronca, porque eles conheciam a palavra, que o Cristo deveria sofrer, morrer, ressuscitar, e Jesus dá-lhe uma bronca. Dá-lhe uma bronca. E com razão. Vamos continuar no verso 30. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse momento, instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram ele. Contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Bom, quando Jesus parte o pão, como de costume, deu graças, agradeceu, abriu seus olhos, ou seja, eles perceberam que era Jesus. Eu acho que era um bloqueio espiritual de Deus aqui, sabe? Não era horário ou isso. Não sei, tem pessoas depois da morte de alguém pode ficar meio passado assim, né? Eu sei que tem, né? Não reconhece. Às vezes você vai num velório, no outro dia você conversa, você foi. Nossa, eu conversei um tempão com você. Não vi você lá. Sabe, pode acontecer, mas eram 2, né? Bom, gente, eu nunca deixo firme minha posição, era isso ou era aquilo, quero que vocês tenham opinião, que vocês pensem, raciocinem, porque está em aberto aqui. Então, cada um pode ter sua opinião, o que você não pode é enfiar a goela abaixo, o que você acha, o que você aprendeu na sua escola teológica, enfiar a goela abaixo. É melhor a gente falar, dar ideias e cada um pense da maneira que quiser, porque aqui não tem detalhes. Mas, aqui abriu os olhos deles e falou, nossa, é o Cristo. E quando eles veem Jesus, o que acontece? Tcharam! Ele desaparece. Nossa. Tem irmãozinho falando que ódio. Não pode ter ódio, gente. Ele desapareceu. E agora? Tarde demais. Então, não quero aqui ficar também conjecturando ou fantasiando, mas abre os olhos, gente. Pode ser tarde, né?
Pode ser tarde. Uns falam assim, pastor, já foi tarde, né? Pode ser tarde. Bom, vou ler mais uma parte com vocês e quero fazer alguns comentários aqui. Verso 32. E questionaram-se entre si, porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com ele. Espera aí, já não estava tarde? Já não estava perigoso? Na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém correndo. Não estava tarde, perigoso? Interessante, né? Depois que perdeu, corre. Mas eu não estou culpando eles, tá, gente? Eu creio que foi Deus que endureceu o coração deles ali, a visão deles. Mas, quando eu li essa passagem hoje, que eles falavam assim, a gente já leu várias vezes até mesmo aqui juntos essa passagem, mas cada vez que a gente lê, Deus mostra de maneira diferente, né? E quando eu li ali que Deus, ele sentia que queimava o coração, eu sempre falo, é um coração que incomoda, né? É o Espírito Santo, é Deus ali. Eu sei que ali era o início do ministério do Espírito Santo, né? Um pouco depois se cumpriu a profecia de Joel se cumpriu ali em Atos, que a gente sabe que foi o Espírito Santo veio, mas o Espírito de Deus agia nos homens, sempre agiu, desde o Antigo Testamento. Diferente de hoje, mas agia, eram mais selecionados, né? Hoje pode estar agindo em todos. Mas ele diz assim, viu que queimava o nosso coração enquanto ele falava? Quando eu li essa passagem, eu lembrei de uma outra passagem, eu faço questão de ler com vocês, que é em Mateus 13, no capítulo 13, no verso 22. Mateus, capítulo 13, verso 22. Me veio essa passagem, eu corri ler. Aqui é a explicação da parábola da semeadura. Não é a parábola, é a explicação. Você lê a parábola, aí fica assim, aí você liga, pastor, pode me explicar aquela parábola? Daí eu falo, lê um pouquinho à frente, tá? Assim, a explicação da parábola. Brincadeira, mas já aconteceu muitas vezes. Daí eu explico para a pessoa e depois eu falo para ela ler ali. Então aqui é a explicação da parábola, já está no meio do caminho aqui, mas vamos ver o que nos interessa nesse momento. Verso 22 diz assim, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. As preocupações desse mundo fazem ele perder a palavra. Ela não dá frutos. Aqueles dois homens estavam tão preocupados com a morte e com a decepção deles que não conseguiam enxergar o que Jesus estava falando. Que Jesus falou, olha, os profetas falaram que Cristo ia morrer. Tudo bem que eles não reconheceram que era Cristo, mas ele falou, os profetas falaram que ele ia morrer, que ele ia sofrer e que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Aí as irmãs viram o túmulo vazio, aí Pedro e João foram lá e viram também. Jesus está falando, você recebeu a palavra, você ouviu a palavra e ela ficou infrutífera em você. Daí por isso que eu lembrei dessa passagem. Até se você ler um pouquinho antes aqui, olha só, um pouquinho antes, no 18, diz assim, portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Dá uma pausa aqui. O que quer dizer aqui? Você vem para o culto. Imagina que você fica no celular ou conversando distraído. Vai vir um maligno e vai levar de você.
Mas imagina que você vem para o culto, você não está perdendo seu tempo com o celular, com conversas, mas você está, como eu disse no início do culto, focado no seu problema, que é um direito seu, não é errado, é um direito seu. O que vai acontecer se você ficar focado no seu problema e não prestar atenção na palavra? Você vai alimentar o maligno, o diabo, para que ele venha levar de você o que você recebeu. Entre aspas, assim, dizendo assim, é o mesmo que eu servi o diabo. Quando você vem ou para a igreja, para uma reunião onde é para aprender a Bíblia, se você, por algum motivo, tirar a atenção e perder a concentração, ali o aprendizado, você está dando lado para o diabo. Está enriquecendo o diabo. Seja com seus problemas ou seja se distraindo com outras coisas. Então, isso veio durante a leitura hoje, eu comecei a pensar nisso e falei, nossa, muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e acabam tão focadas no problema ou em coisas à toa, né? Aí o diabo vem e leva. Tá vendo? Então você vê que a palavra de Deus ela vai se fundindo, né? Você pega ali as situações. O que eu posso dizer para vocês? Que nesse caminho de Emaús deu para aprender bastante coisa, que aqueles homens já tinham desistido da carreira de ser discípulo, porque Jesus demorou para aparecer. Claro que depois, se você continuar a leitura lá, você vai ver que Jesus apareceu novamente, né, para os discípulos, foi até Jerusalém. Eles fizeram bem de ir para Jerusalém, porque Jesus apareceu em Jerusalém também. Enfim, aí eles acabaram crendo, vendo, né, e tudo acabou bem, vamos dizer assim, na fé desses homens, né, eu acredito eu. E eu não estou fazendo crítica a eles, não é crítica, é mais uma coisa assim, um alerta para nós, né? Graças a Deus que eles fizeram isso para a gente hoje estar aprendendo com eles. Olha o costume deles. Lembra quando falaram para Pedro assim, que Pedro negou Jesus 3 vezes? Mas você fala como ele, né? Você se parece com ele. Aqui, como esses homens aqui se pareciam com o homem de Deus? Eles quiseram segurar Jesus porque estava tarde. Isso era um costume desde Abraão. É mandamento de Deus ser gentil com o estrangeiro. E eles foram gentil. Jesus para eles era um estrangeiro ali. É porque aqui na minha Bíblia fala que quando ele pergunta, ele fala assim, você é um peregrino na cidade? Você não sabe o que está acontecendo aqui? Entendeu? Então eles acharam, digamos assim, que ele não era dali. Isso. Então, para ele não conhecer ali, tá tarde, vamos entrar, vamos ficar aqui na minha casa. Amanhã, quando amanhecer, você vai embora. Algumas versões falam estrangeiro, outras peregrino. Então eles estavam fazendo ali, pondo em prática aquilo que eles aprenderam, que é ser hospedeiro, né? Nós devemos ser. Hoje em dia é muito complicado, né? Nós já colocamos pessoas estranhas aqui dentro da igreja, já demos chave, né? Para as pessoas morarem aqui, que ele lembra da situação, colocamos um psicopata para morar dentro da igreja. Quando nós descobrimos, não era tarde porque nós evangelizamos e ele saiu por essa porta dizendo que o que ele fizesse contra a palavra de Deus, ele sabia muito bem daí para frente, né? A gente quer que houve uma certa conversão ali, né? E houve, pelo que ele falou. Mas é isso, devemos ser gentios sim com estrangeiros. E o que mais a gente podemos ressaltar? Vocês têm algum... Vou dar uma pausa aqui, depois eu vou cortar essa parte do vídeo, para não ficar longo lá. Tem alguma dúvida que você... Eu vou concluir, mas antes de concluir, tem alguma dúvida, alguma coisa sobre isso que vocês ficaram? Porque... Eu tenho uma dúvida. Aqui fala que eles eram discípulos. Eles eram discípulos porque quando Jesus estava lá pregando para todo mundo, eles estavam junto para escutar a pregação? Então, discípulos é cristão. Lá em Atos, depois disso, passaram-se a chamar os discípulos de cristão. Até então aqui não existia cristão. Cristão é quem se parece com Cristo, significa parece com Cristo. Então, até então não existia cristão, esse termo. E eles eram discípulos, eram cristãos. O que eles faziam? Para onde Jesus ia, eles seguiam. Jesus ia para Galiléia, eles iam para Galiléia. Jesus voltava para Jerusalém, eles voltavam para Jerusalém. Lembra que ele falou assim, aquele que deixar pai e mãe, deixar tudo o que tem para me seguir, aí eles seguiam Jesus. Então eles eram discípulos, estavam sendo discipulados por Jesus. Então eles andavam com Jesus.
nas vilas, cidades, por onde ele passava, dormindo no deserto. Então, eles eram seguidores, discípulos, cristãos. Quando Jesus morre, o mestre morreu. Cadê o mestre? Bom, eu não tenho mais um mestre para seguir, eu vou voltar para casa. Não dá para condenar, não dá para dizer que eles erraram. O ideal seria eles ficarem lá mais um pouco e ver Jesus ressurreto. Esse era o ideal, mas não é tão simples assim, né? Falar para nós, falar aqui é muito fácil, né? Se eu estivesse lá, lógico que eu ia esperar, eu ia ficar sentado lá para ver o anjo na porta do túmulo, não sou bobo, né? Mas no momento é bem complicado. Tem mais alguma dúvida, gente? Bom, eu acho que eu já vou encerrar por aqui. Bom, encerrar essa palavra, eu diria o quê? Tomar cuidado para não vir para o culto e se tornar um passeio. Vir com um problema, ouvir a palavra e voltar com um problema, sem crer. Vir para o culto, não acontecer nada sobrenatural, porque não aconteceu nada sobrenatural, então eu vou abandonar. O que está escrito? Eles não viram Cristo, mas estava escrito. Então creia. Você tem que crer. Né? Nos propósitos que você tem que crer. Não pode duvidar. E assim, é muito complicado essas coisas, mas quando entra o sobrenatural, as pessoas começam a duvidar. Nossa, mas ele vai ressuscitar mesmo? Enquanto eu li a profecia, tá, que Jesus vai morrer, ressuscitar, é fácil. Na hora que acontece, né? É igual eu falar para vocês creem que Deus pode te usar para ressuscitar alguém? Eu creio. Daí, daqui a pouco morre alguém lá não sei aonde, vamos lá para você ressuscitar ele. Eu creio, mas não eu fazer, né? É mais ou menos assim. Então eles criam, mas na hora que vem o sobrenatural, balança. Então eu acho que a gente deve ficar mais de olho assim no sobrenatural. E muitas coisas da Bíblia não acontecem de uma maneira natural, assim. São coisas extraordinárias, que não é do cotidiano. Então a gente tem que estar preparado para isso, tá? E muito cuidado, gente. Presta-se na palavra, na pregação. Não deixe que Satanás tire de vocês, tá? E ele tira. Se você bobear, ele tira. Volta para casa. Medita nessa palavra. Não feche tua Bíblia agora. Você leu Lucas e Mateus. Feche. Não, só vai abrir agora domingo. No que o pastor falar. Não faça isso. Termina de ler. Eu poderia ter concluído ali. Lê mais um pouquinho ali. O caminho de Emaús. Veja a conclusão ali. Né? Dê mais tempo para a sua leitura. Aprecie, gente, tá? Aprecie a palavra. A palavra é uma bênção. É isso, gente. Por hoje é só.